Vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito legal, minha estrada de Damasco. Aqui não aderiremos a uma postura pessoal, não falaremos de experiências nossas, mas procuraremos refletir dentro do Evangelho de Jesus, dentro das experiências de Paulo, nosso grande emissário do bem, o vaso escolhido do Cristo. Procuraremos refletir dentro da experiência que ele teve, encontrarmos igualmente na nossa vida, na nossa trajetória espiritual, essa mesma experiência que ele teve quando buscava Ananias no deserto. Quando buscava Ananias no deserto. Para aqueles que não sabem, creio que é de conhecimento de todos, Paulo de Tarso é um dos grandes divulgadores do Evangelho, mas que até então teve um percurso, teve um caminho a transcorrer até que chegasse a essa condição de divulgador da Boa Nova, aquele que levou a todas as regiões possíveis essa mensagem de luz. Ele teve um percurso, teve altos e baixos, quedas, tropeços, muita coisa. Mas, dentre tantas coisas significativas que aconteceram na vida de Paulo de Tarso, nós temos a sua estrada de Damasco, aonde, se a gente for recordar um pouquinho do que acontecia até então, ele se chamando Saulo, né? Saulo e Paulo é o mesmo nome, só muda uma letrinha, o sentido é o mesmo, enviado de Deus. Não há diferenças em si. Então, Saulo e Paulo, ele próprio vai reforçar no livro, não é uma diferença que fala de uma mudança drástica, mas de alguém que reconhecia os crimes que até então cometera, e que por isso mesmo, em honra a um episódio, a um coração chamado Estevão, ele trocaria essa letrinha, então somente para simbolizar a gratidão a Estevão. E o que caberia essa gratidão? Aí aqueles que quiserem releiam Paulo e Estevão, porque ali a gente vai ver os maiores detalhes. Tem a ver com o primeiro feito apostólico que ele realiza, que Paulo realiza. Mas, então, Paulo, no momento da sua caminhada aqui na Terra, ele estava cego pelos interesses que agigantavam-se dentro do seu coração. O orgulho desproporcional infundir ali na alma uma posição rígida, destemerosa em relação à vida. Ele que abraçara até então a lei mosaica e se propora a defender esses mandamentos sublimes, estava num momento de intransigência profunda, em que ele não percebia em nenhum momento condições de reconhecer a dignidade dos chamados homens do caminho. Até aquele momento, os cristãos tinham essa designação, os caminheiros. E nessa perseguição feroz que o seu espírito ingressava, há um ápice disso tudo. Ele encontra-se com Zacarias, e ali vai ter notícias de Abigail. Abigail, que até então seria aquela esposa sua, mas que acabara falecendo. Só que antes dela falecer, ela tem um encontro com um homem que lhe conta do cristianismo, que lhe fala do cristianismo. Abigail era irmã de Estevão. Estevão já era cristão, mas até então ela ainda não tivera a oportunidade de ter o contato profundo com as lições do mestre. Apenas no momento da morte do irmão é que ela evidenciara dessa presença do Cristo. Mas há um homem que, quando ela estava muito doente, que a visitaram, falando dessas notícias sublimes do alto. O nome dele é Ananias. Ele confortou o coraçãozinho dela nas extremadas dores que ela vivenciava. Dores que quem lê o romance sabe que
Foi o próprio Paulo que causou com a sua partida. Os dois estavam prestes a casar. Imagina assim, o casamento está marcado. Aí o trem está quase dando certo. Aí de repente o noivo fala assim, ó, não vamos casar mais. Foi isso. Aí causou uma dor profunda no coração dela. Tamanha angústia levou é, a uma enfermidade no próprio organismo dela, no próprio corpo dela. E aí, Ananias era o velhinho confortador que visitara ela sempre para lhe falar dessa boa nova, desse Cristo divino. E Paulo, ouvindo Zacarias contar que era um dos tutelares de Abigail, das pessoas que estavam próximas ao coraçãozinho dela, ouvindo Paulo esses relatos, ele se inquieta com Ananias e se decide então perseguir ainda mais os cristãos. Por mais que tivesse oferecido alguma coisa àquela criatura que ele tanto amava, Abigail, era necessário perseguir ainda mais os cristãos. Ele vai então para Jerusalém, se reúne com uma galerinha. Nessa reunião, ele se prontifica a afirmar a sua decisão. Ele iria não só em Jerusalém, mas igualmente nas redondezas, defender com unhas e dentes os, os ensinamentos de Moisés. E não aceitaria sequer que o cristianismo fosse divulgado, que ele fosse difundido entre os corações. Os companheiros ali o aplaudem, ele vai assim, cheio de êxtase e tal, fica muito feliz com aqueles propósitos e então, dentro em breve, ele parte para aonde estava Ananias. Só que tinha um problema, precisava saber aonde ele estava. Aí ele subordina a preço de tortura um dos cristãos que estavam presos a falar atos de tortura de extrema maldade que ele então impõe aos cristãos. E esse em particular, que por fim vai dar notícias de que Ananias ele estaria em Damasco. Estaria em Damasco. São Paulo vai uma comitiva com 3 pessoas, vai num caminho de encontro ao Cristo. Vai nunca encontrar o Cristo, não. Ele vai encontrar Jesus, mas de encontro a Ananias, a quem lhe cabia perseguir com as forças do coração, porque ali ainda assim era alguém falando de Jesus. E Saulo, nessa perspectiva, ele, ele tinha uma repugnância muito grande aos cristãos. Ele não gostava de jeito nenhum. Então, tudo que se atrevesse a falar desse Cristo para ele era motivo de profundo amargor. Ele não tinha alegria nenhuma. Mas, perante as perspectivas que tinha, ele vai de encontro, então, a Ananias. Mas ele teria que passar por um percurso. E é nesse percurso, ele vai, então, receber a visita do Cristo. E aí, quando Jesus visita, as coisas mudam de figura. As coisas mudam de figura. E é então que da proposta de perseguir Ananias, ele então se vê na necessidade de auxílio, e é justamente Ananias que o auxilia. Então, em linhas gerais, esse é o momento. Paulo se mostra zangado, ainda mais com os cristãos, e vai de encontro a Damasco para exterminar o Ananias. Isso com o consentimento dos doutores da lei. Todo mundo estava ok para aquilo que ele pretendia. Mas o que há de fundamental na estrada de Damasco? Quais são as lições espirituais que a gente poderia retirar desse momento? O que representa o peso dessa estrada de Damasco? Não só para Paulo, mas igualmente nós nessa grande jornada evolutiva. Qual é o peso da estrada de Damasco? Qual é o peso da estrada de Damasco?
Pensando nisso é que eu cheguei a uma frase curiosa. A estrada de Damasco é uma estrada de esvaziamento e, ao mesmo tempo, de endividamento. A estrada de Damasco é uma estrada de esvaziamento e, ao mesmo tempo, de endividamento. Então, é preciso a gente considerar que não só Paulo teve uma estrada de Damasco. Nós, igualmente, somos convocados a essa estrada de Damasco. Há muitas pessoas que trabalham, por vezes, no movimento espírita há décadas e décadas, e pode ser que ainda não tiveram sua estrada de Damasco, que conforme Emmanuel vai nos elucidar, o encontro com o mestre, ele não se trata de simbologia, tão somente do encontro com ele nesse ou naquele lugar, mas é um encontro de espírito para espírito, de coração para coração. Ele desdobra-se não na materialidade, mas é uma profunda conexão dos nossos corações frente ao Mestre. Por isso mesmo, apesar de muitos de nós estarmos trabalhando tem muito tempo, por vezes ainda permanece o nosso espírito distanciado do Cristo. E é justo a gente cada vez mais refletir, porque o trabalho só faz sentido depois que o encontro com Cristo acontece. Porque senão a gente simplesmente vai estar algo fazendo por fora, sem construir de dentro. E a grande proposta de Jesus não é tão somente oferecer algo para o mundo ao nosso redor, mas, sobretudo, edificar dentro da nossa intimidade esse reino redentor. Por isso, não basta simplesmente criar instituições que auxiliem nesse ou naquele setor. São dignas, respeitadíssimas pelos nossos corações, mas fundamentalmente, para que antes disso, para que antes desse fato se desdobrar aqui no plano material, é indispensável que aconteça anteriormente um outro ponto. Esse encontro genuíno dos nossos corações com Jesus. Fundamentalmente, é preciso que isso aconteça. Mas por que essa estrada de Damasco, a gente poderia traduzi-la como esvaziamento e, ao mesmo tempo, endividamento? A gente contou a história de Paulo em linhas gerais, sem nos atentarmos a detalhes, apenas na historicidade. Mas quando a gente vai observar um pouco mais profundamente aquilo que se passou, nós perceberemos alguns detalhes que são importantes para nos atentarmos à nossa jornada evolutiva. Paulo, que estava cheio de orgulho, ele, em todos os momentos da sua vida, dessa defesa tirânica das leis de Moisés, ele foi buscado por Jesus, qual um médico que busca um doente que precisa de socorro. O Cristo ia procurando-lhe de todas as formas possíveis. Mas quanto mais Jesus o buscara, mais ele se agigantava no orgulho, mais ele se mostrava orgulhoso, egoísta e vaidoso. Estava preenchido de tudo isso. No entanto, com os acontecimentos que vão sucedendo, desde o desencarne de Estevão, os testemunhos prestados pelo irmão de Abigail, ao desencarne da sua pretendida noiva, o seu mundo interior havia sido rodeado de dúvidas. Para um orgulhoso, a dúvida é um elemento que não pode existir, porque o império do orgulhoso ele é sacramentado nas certezas que ele adota, nas convicções que ele tem em vista. Por isso mesmo, propor dúvidas para ele, nesse sentido, será machucá-lo intensamente. Então, a sua intimidade até o encontro com Jesus na estrada de Damasco, ela vai ser sitiada de dúvidas, de interrogações, de coisas que ele ainda não conseguia compreender.
Por mais que todo mundo estivesse apoiando ele de fora, dando ok para o que ele estava fazendo, o seu mundo interior não coadunava, não aprovava aquelas determinações que até então ele havia infundido no seu próprio destino. Aquele império de orgulho, pouco a pouco, ia sendo destronado pelas inquietações que agigantavam no seu coração. Na véspera da viagem, ele se mostrava enormemente aflito. Por mais que ele saíra de Jerusalém determinado, como todos percebiam de fora, dentro de si mesmo existia dúvidas e mais dúvidas, inquietações e mais inquietações, aflições e mais aflições, que o chamavam a essa reflexão mais profunda. É porque, na verdade, quando a gente se enche de si mesmo por escolha própria, a vida nos convida a um movimento de esvaziamento. Essa é a primeira bem-aventurança. Se a gente pode assinalar, a estrada de Damasco é o início, então, do caminho de redenção, semelhante às bem-aventuranças, aonde a gente tem que a primeira é bem-aventurados os pobres de espírito, aonde a gente tem que a primeira é os pobres de espírito, ou seja, aqueles que se esvaziaram de si mesmo, aqueles que não mais estão preenchidos pelo tamanho orgulho, pela tamanha tirania que até então se apossava. Até o encontro do Mestre é preciso esvaziar, porque por mais que Jesus nos busque, enquanto o orgulho está aceso nas nossas vidas, a gente como que se blinda de tudo. É preciso esvaziar, é preciso tirar tudo isso de nós, para que assim a gente consiga colocar algo novo, para que a gente seja depositário de algo novo. É preciso esvaziar. E as aflições, as inquietações, os porquês, as dúvidas, as interrogações que lhe surgiam na intimidade, elas eram fundamentais para que Paulo tivesse condições de encontrar verdadeiramente Jesus. Por mais que todo mundo visse ele de um jeito. E aí é a questão. A consciência tranquila é o que mais legitima a nossa caminhada. Não é a aprovação das pessoas. Às vezes todo mundo está falando, você está certo. A gente precisa se perguntar, será mesmo? Será que a minha consciência ela confirma tudo isso que os outros estão dizendo? E por vezes esse conforto de todo mundo concordar conosco, ele pode simplesmente estar aumentando ainda mais o nosso vazio. Porque, na verdade, o orgulhoso que está cheio de si, na verdade, ele está mais vazio do que até então ele poderia perceber. A caminhada até o encontro do Cristo é de esvaziamento. É preciso tomarmos consciência de nós mesmos. Daí a necessidade da humildade, como o início do caminho redentor, porque cheio de nós mesmos, na tarefa que a gente vai ser chamado a realizar, a gente vai levar muito mais as nossas imperfeições do que propriamente dito, as bênçãos e as graças de que a providência divina poderia nos portar. É preciso esvaziar, abrindo espaço para que os céus consigam nos orientar e ali nos conferir os tesouros necessários para a tarefa que nos será concedida. Por isso a gente encontra uma pergunta fundamental nessa estrada de Damasco, que está no Livro dos Espíritos. Posto de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Você tira todas as imperfeições, os defeitos, os vícios, tudo. O que ainda é sinônimo de imperfeição? O interesse pessoal.
esse esvaziamento ele vai cada vez mais nos ajudando a destronarmos esse ego, a tirarmos esses interesses pessoais da pauta das nossas realizações. A partir de então, já não mais será o interesse pessoal que irá governar as atividades da nossa vida, mas sim o nosso céu, o Cristo divino interno, que irá orientar a nossa marcha evolutiva. É preciso esvaziar, porque quanto mais esvazia, menos o interesse pessoal reina. E quanto menos ele reinar, mais teremos condições de ouvir a voz do Cristo no silêncio dos nossos corações, no deserto da nossa jornada evolutiva. Por que o interesse pessoal, a gente precisa dar essa consideração a ele como um elemento a se atentar? Nós precisamos reconhecer que essa pergunta de Kardec ela tem um fundo por detrás. Que Kardec realmente está perguntando? É como se ele estivesse questionando assim: qual é o momento que o espírito começa a evoluir de fato? É essa a pergunta que Kardec está fazendo. Qual o momento que o espírito começa a evoluir de fato? E os espíritos vão responder. A partir, repaginando a resposta, né? A partir do momento que a gente destitui esse interesse pessoal como a regra da nossa vida. E é isso que está acontecendo com Paulo. Nada mais. A estrada de Damasco significa a destituição do interesse pessoal. Ali começaria o verdadeiro processo evolutivo. Porque o interesse pessoal pode até atender determinadas necessidades da evolução, mas ele não é suficiente para nos conduzir até o final. O que é o interesse pessoal? É um momento que o seu conforto, a sua comodidade é levado em conta. E quando a gente vai observar a evolução, nós enfrentaremos dificuldades e testemunhos que por vezes nos tirarão disso. Se Paulo levasse tão somente o interesse pessoal, ele não conseguiria andar um passo. Ele ficaria somente na promessa e não conseguiria andar um passo. O interesse pessoal precisava ser destituído. O interesse pessoal precisava ser destituído. Era preciso se esvaziar para que o Cristo vivo começasse a utilizar esse vaso escolhido para propósitos superiores aos quais ele nem imaginaria que ele seria chamado. Isso é o primeiro elemento, uma estrada de esvaziamento. Uma estrada de esvaziamento. E Emmanuel, acerca dessa temática, ele traz uma advertência importante no livro Alma e Luz, na lição de número 15, A Torre, onde ele vai trabalhar a partir de uma fala de Jesus. Jesus diz assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com o que acabar? Entre outras palavras, tem muita gente querendo construir torre, sem antes saber se tem essa condição. Em outras palavras, aqui é como se, em sentido espiritual, como Emmanuel vai dizer, a torre que simboliza essa elevação espiritual, tem muita gente que está querendo ser torre, procurando essa elevação espiritual, sem antes se atentar às construções necessárias para chegar a esse patamar. Saulo, até então, queria as mais altas posições no que se tratava da conexão com o Criador. Ele queria ser torre, mas uma torre que ainda não havia se atentado ao processo de construção. E como que isso acontece? Emmanuel vai dizer: a torre e a casa são construções muito diversas entre si. A primeira é a fortaleza, a segunda é a habitação. A casa proporciona aconchego, a torre dilata a visão. Então, aqui, Emmanuel, na discussão que Jesus propõe sobre a torre, dessa elevação espiritual que a gente busca, Emmanuel acrescenta um elemento: a casa. Antes de ser torre, a gente precisa edificar a casa
que é aquilo que vai aconchegar, é a fortaleza necessária para se erguer, então, as torres da elevação espiritual. Sem que a gente faça isso, nós simplesmente estaremos rodeando o topo, comendo das beiradas, mas sem experimentar a característica essencial do Evangelho, que é a profunda transformação do ser. É preciso edificarmos essa casa, como no Apocalipse vai dizer: eis que estou à porta e bato. Cristo está lá batendo. Mas se você só preocupou com a torre, mas não fez a casa, aonde é preciso abrigar o Cristo, não tem como iluminar. Porque a partir do momento que nós nos encontramos com Ele na intimidade, uma conexão genuína, e nós temos condições de termos a luz suficiente para orientar e dilatar a visão daqueles que nos cercam. Então tem muita gente que, em termos de conhecimento, já possui torres e mais torres, mas perante alguém em dificuldade não consegue oferecer a casa do coração, porque em si mesmo não há fortaleza do Evangelho para acolher e amparar os corações. É importante a gente considerar isso. Era a proposta do Cristo para ele. Era como se aquela estrada de Damasco fosse Jesus falando para ele: olha, eu sei que você quer ser torre para muita gente, mas eu preciso fazer de você primeiro casa. Eu deixo você ser torre para os gentios posteriormente, mas você precisa ser casa. Construir isso é um processo. Paulo vai passar depois que ele encontra o Cristo. É de construção. Ele fica 7 anos sem ninguém saber dele. Quase 7 anos, 6 anos e meio. Até que lá em Paulo e Estevão, primeiros labores apostólicos, Paulo desponta de novo. Mas são 6 anos e meio para construir a casa. Para divulgar com excelência antes é indispensável ter condições de abrigar. Saber se a gente tem condição de abrigar. Porque não é simplesmente recomendar aos outros fazer isso ou aquilo. O nosso espírito precisa ser portador de tudo aquilo que a gente anseia falar para os outros. Ou pelo menos precisa haver essa edificação, um desenvolvimento em nós. Porque é um barraquinho, mesmo que seja muito simples, ainda dá para acolher. Ainda dá para acolher. Então, é muito lindo essa mensagem de Emmanuel Torre, que vem de encontro à nossa estrada de Damasco. Ao momento que a gente vai esvaziando, a gente pode ter os melhores propósitos, mas enquanto a gente não construir a casa, que a gente não sentir a fortaleza do Evangelho, tudo isso ainda pode significar interesse pessoal da nossa parte. Tudo isso ainda pode significar interesse pessoal da nossa parte. Por isso, a divisa da evolução é o interesse pessoal. Daqui para trás, daqui para cá, é ainda a gente tentando o nosso jeito. Daqui para cá, é Jesus orientando as nossas vidas. O interesse pessoal marca um instante o ponto de virada, que é o que representa a estrada de Damasco, a mesma que o Cristo anuncia para o nosso querido Publio. Quando ele diz assim: encontras hoje o teu ponto de virada sobre o teu destino. Pode aproveitá-lo agora ou daqui a alguns milênios. Paulo poderia aproveitar naquele instante ou dali a alguns milênios. Mas eu disse que, simbologicamente, a estrada de Damasco não é só esvaziamento. Não é só a gente esvaziar para que o Cristo possa nos auxiliar na reconstrução de nós mesmos, no depositar desse tesouro espiritual. Mas tem uma outra característica. Que é a do endividamento. Essa estrada de Damasco, ela fala de um endividamento. A gente poderia pensar: como assim? Não estou entendendo. Aonde você quer chegar? O que doutrinariamente isso quer dizer? Vamos
por detrás da letra, compreender o significado. A partir de uma mensagem, que Emmanuel nos traz. No livro Levantar e Seguir, nós devemos. Lição de número 1. Emmanuel ele vai comentar Paulo, quando ele diz assim: eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. E nessa mensagem, Emmanuel ele lança uma interrogação inicial que é o seguinte: de que natureza seria o débito de Paulo, quando sabemos que ele trabalhou até como tecelão para pagar as próprias dívidas? Ele não devia a ninguém, estava tranquilo. Suas dívidas, sua situação financeira estava ok. Só que essa dívida não é material. Ela está velada por um sentido mais profundo. E aí Emmanuel vai explicar: quem alcançou a felicidade de compreender o ensinamento do Cristo ou de seus emissários recebe um sagrado depósito em valores imortais. Olha que lindo. Quem alcançou a felicidade de compreender o ensinamento do Cristo ou de seus emissários recebe um sagrado depósito em valores imortais. Quando você encontra com o Cristo, Jesus, quando é o encontro genuíno, né? Você recebe uma alta taxa de valores imortais. É uma concessão dos céus. Vaso escolhido. Por quê? É vaso. A providência divina vai usar o vaso que a gente é para colocar alguma coisa dentro. O tesouro é da providência, não é nosso. A gente é depositário de bênçãos que vem do alto. A virtude, por isso mesmo, não é uma aquisição nossa, do ponto de vista de que nós somos proprietários dela. É concessão do Pai em favor das nossas almas, para que a nossa vida ela possa reduzir a conexão com o plano maior, com as criaturas, de forma harmoniosa e bela. E aí Emmanuel continua: é justo que quem saiba se constitui devedor de quem ignora. Quem tenha se reconheça como devedor de quem não possui. Então, se Deus te concedeu essa oportunidade, te deu esse tesouro, a partir desse momento você se coloca na posição de devedor. De quem precisa, de quem necessita. O investimento dos céus ele não é em vão. A providência divina não visita criaturas a esmo. Vem para propósitos superiores que se dilatarão no espaço e tempo. E aí é onde a gente percebe o Emmanuel falando: no ato de ensinar ou de proporcionar, no ato de fazer alguma coisa pelo próximo, reside, porém, uma das grandes situações desse mecanismo de realização do pagamento. O que significa a estrada de Damasco? É o mais alto investimento de amor nas nossas vidas. E esse amor permite-nos reconhecer o nosso tamanho. A partir disso, caminhar não mais como antes. Reconhecendo o nosso tamanho e quem de fato somos, esse amor ele orienta as nossas vidas. A estrada de Damasco é um investimento profundo de Deus para os nossos corações. É esse ponto de virada. A gente merece alguma coisa? Até então era só interesse pessoal. Não tinha virtude baseada na caridade desinteressada. Ali era fruto das posições, do favoritismo pessoal. A gente é paciente com um interesse por detrás, bondoso com interesse por detrás, confiante com interesse por detrás, mas no momento que você chega na estrada de Damasco, é o momento que a gente se vê destituído disso, porque antes você esvazia,
Por isso, é simbólico. Antes tem que esvaziar para depois chegar nesse ponto. E aí Deus investe profundamente. Profundamente. Como Emmanuel vai dizer, a gente recebe um sagrado depósito em valores imortais. Adquirimos por isso mesmo uma fortaleza espiritual, que não é nossa, é do Evangelho, é da lei divina, de que nós somos, recebemos por concessão, que nos cabe aproveitar. E a partir de então, muda-se as perspectivas para a nossa vida, porque a misericórdia acendeu na nossa vida luzes extraordinárias, norteando-nos o caminho, eis que somos convocados a servir e a marchar cada vez mais. O encontro com Jesus, ele nos traz importantes impactos sobre a nossa vida. Importantes impactos sobre a nossa vida. Nesse momento, Paulo se vê agraciado pela visita do Cristo, pela visita do Cristo. Ele consegue perceber a extensão dos enganos de que era portador. Ele consegue entender de fato a vida. Ele consegue reconhecer as coisas no seu mais alto grau. E é um momento significativo das nossas jornadas. Às vezes a gente tem caminhado sob ilusões. Ilusões. Só que caminhar sobre ilusões é como se você estivesse rodando em torno de você mesmo. Até o ponto que você para e pensa, meu Deus, estou gastando recurso em vão. Estou desperdiçando oportunidade. Esse momento de reconhecimento íntimo em que você se vê na necessidade do bem. Não é mais no interesse pessoal. Quando encontramos com Cristo, nos sentimos na necessidade de algo fazer. É uma das experiências mais incríveis experimentar essa necessidade de algo fazer. Por quê? Porque ela representa não tão somente uma coisa que a personalidade atual está buscando, mas quando a nossa alma se encontra legitimamente com Cristo e surge-nos esse anseio, é a intimidade do nosso espírito, a inteireza da nossa alma como um todo, falando. É um caminho sem volta. É uma estrada que dali para frente ela nos trará as mais amplas considerações acerca da vida, nos renovando na intimidade todos os nossos alicerces e todas as nossas bases. Aí sim começa a nossa evolução. Aí sim começa de fato esse aprimoramento do espírito. Até então estávamos ensaiando. Até então estávamos ensaiando. Para Paulo foi significativo, mas não tão somente para Paulo. O Cristo continua buscando todas as nossas almas, todos os nossos corações, todos os nossos espíritos. Se ainda não nos raiou esse momento oportuno, façamos o possível para começar a esvaziar. Percebamos nos mínimos detalhes aonde Jesus tem nos buscado. Porque com certeza o Mestre tem batido na porta das nossas almas durante muito tempo. E às vezes, até o momento presente, a gente ainda não se apercebeu disso, mas ainda está em tempo para abrirmos os olhos como Saulo e reconhecermos a necessidade de algo fazer, de algo buscar. A partir de então, nos endividamos. E nesse encontro a gente recebe muito. Não é questão de merecimento nem nada. A providência divina desce inalterável em busca dos nossos corações. A única coisa que nos pede
é para levar o recurso de que um dia a gente foi agraciado. Para todos aqueles que ainda não experimentaram disso, se o Cristo te busca nesta noite, receba o meu abraço do coração. Com certeza, a providência divina tem cuidado de você. Até então, obrigado pela oportunidade. Nesse momento, aqueles que se sentirem à vontade, fechem os olhos, voltem o pensamento ao mais alto. Orar não é simplesmente a gente algo dizer, é o nosso coração expressar as necessidades mais profundas do coração. É um momento que a gente se esvazia para genuinamente estarmos na presença do plano superior. E é nesse momento que a gente pode, jamais vazio, ter condição de escutar a voz inarticulada de Deus conversando com a nossa intimidade, por meio dos sentimentos mais lindos, por meio das expressões espirituais mais sacrossantas. É indispensável que nesse momento a gente possa silenciar. Às vezes a gente anda fazendo preces em que o nosso mundo interno está gritando, está berrando, e não existe em si uma comunicação verdadeira com o Pai. É preciso acalmar a nossa intimidade, procurar a harmonia, procurar a serenidade, acendermos dentro das nossas vidas um pouquinho de silêncio. Silêncio é fundamental. Jesus, Mestre querido, queremos te agradecer por cuidar muito de nós. Não é só na estrada de Damasco que o Senhor mostra o quanto somos importantes, é em toda a nossa jornada. Como o Senhor fez com Paulo, desde todas as existências anteriores até a que conhecemos dele, o Senhor vinha cuidando dele com o máximo de carinho e de atenção. Qual pai desvelado que atende ao filho pequenino, vai lhe ofertando o melhor que existe na intimidade, ajudando-o na emancipação. Como filho pródigos que somos, por vezes temos nos esquecido desse amor, que é o combustível da nossa transformação, que é o impulso renovador das nossas almas. É imprescindível, Jesus, que os nossos olhos estejam abertos para que a gente consiga perceber melhor. Por favor, abra-nos, se possível, cada dia que passa, aos nossos olhinhos, que ainda estão tão velados pelo orgulho e pelo egoísmo. Permita-nos sentir como Paulo sentiu, não só a vossa intervenção, mas como também o de Ananias, impondo-lhes as mãos os poderes divinos, acendendo-nos a renovação na nossa jornada. Permita-nos ver com mais propriedade a vida na beleza que Deus a criou. A vida na sua expressão tão linda de sabedoria, de harmonia, de paz. Permita-nos sentir esse cuidado, esse carinho, essa proteção, que é tão importante ainda mais nesse momento de dores que a gente vive, nesse instante de desafios supremos que a humanidade passa. Sentimos esse amor, que é a nossa casa, o nosso porto seguro, a nossa fortaleza, que nos auxiliará a enfrentarmos com coragem os desafios que ora vivemos, pelos que desencarnaram, os nossos votos mais profundos de paz, pedindo aos céus que os acolha enternecidamente, abraçando-os com todo sentimento de misericórdia e compaixão. Aos que aqui ficaram saudosos da presença daqueles que partiram momentaneamente, os nossos votos mais sinceros de compreensão em relação ao momento difícil que se encontram. Aos que pensam em desistir da vida, suplicamos a Ti, Senhor, leva a nossa fagulha de esperança, as nossas migalhas de amor e fé a esses coraçõezinhos que por vezes se mostram sozinhos e perdidos, e os induz à esperança e à paz por meio desses votos profundos e sinceros das nossas almas, de querer algo ofertar em favor deles, para que assim se sintam aconchegados, se sintam amparados
pela divina providência. A todos aqueles que estagiam na terra, seja na enfermidade incurável, nas enfermidades que por vezes há tratamento, mas que mostram-se nesse momento no quadro delicado, os nossos mais profundos sentimentos de fé e de coragem emanados da sinceridade do nosso espírito, para que se sintam abastecidos nessa vontade de viver o seu testemunho bendito como exemplo de renovação a todos os outros demais que suplicam socorro e amparo nessa estrada da redenção. Enfim, Jesus, poderíamos enumerar aqui todos os quadros dos nossos irmãos, mas queremos apenas enfatizar esse desejo profundo de que a humanidade como um todo se sinta cuidada pelos céus. Obrigado, que assim seja. Graças a Deus.